Olá, meus queridos, que maravilhoso ter você mais uma vez aqui comigo. Eu sou a Carol Guimarães e eu gostaria de conversar com você um tema que eu tenho certeza que vai ser de ensinamento, de cura, de orientação e, acima de tudo, de direção para as nossas vidas. Quantas vezes nós pedimos para Deus uma direção? Quantas vezes a gente pergunta, Senhor, eu estou na direção certa? Qual é o próximo passo? O que eu devo fazer, Senhor, nesta circunstância? O Senhor tem uma resposta. Então, eu creio que Ele vai direcionar as nossas vidas. Às vezes, o barquinho da nossa existência, o seu leme está fora do lugar, e Deus, como uma bússola, Ele vem hoje trazer uma direção para o nosso coração. É normal, às vezes, que a gente perca a rota, que a gente não tenha certeza das direções de Deus, e é muito importante a gente perguntar para o Senhor. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados por Deus, e Deus tem confirmação para mim e para você. Queridos, eu queria pedir para vocês, desde já, se inscreverem no canal. Esse canal é um canal novo e eu também estou aqui junto com vocês, sendo encorajada. Eu quero agradecer cada um de vocês que deixaram uma mensagem no nosso último vídeo. Eu peço para vocês que continuem deixando seus pedidos de oração, os testemunhos, porque, gente, encoraja. Muitos de nós paramos para ler os comentários e somos edificados pelo seu testemunho. Quando eu estava pensando sobre o que eu deveria falar com vocês, o Senhor colocou uma passagem que está em Gênesis, no capítulo 16. Colocou no meu coração e está queimando muito forte. Eu tive uma experiência tremenda com Deus nesse texto há 10 anos atrás, e eu queria muito compartilhar essa experiência que eu tive com Deus e queria falar sobre esse texto, que é um texto muito lindo. Talvez você não conheça essa história, a história de Abraão e de Sara. Então, antes de entrar no tema principal, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a história deste casal que carregava promessas de Deus. Deus havia falado que através de Abraão todas as nações da terra seriam benditas. Deus tinha feito promessas de que eles gerariam filhos, porém eles eram estéreis. E o tempo estava passando e eles não conseguiram realizar aquele sonho e perder a confiança naquela promessa que Deus tinha feito. E eles tinham uma escrava por nome Agar. E este é o foco principal desta mensagem. Fiquem comigo até o final. Deus tem uma palavra de direção para você, amém? Agar era uma escrava de Sara, e naquele contexto era muito normal que quando alguém não conseguia gerar, uma senhora não conseguia gerar, a sua serva, a sua escrava, gerava para ela, e aquele filho era de posse da senhora. Então, Agar gerou um filho de Abraão. No entanto, quando Agar gerou esse filho, ela começou a ter sensações no seu corpo. Eu fiquei pensando comigo, imagina ali os hormônios rolando, no seu corpo, e ela, de repente, sentindo já uma certa conexão com aquela circunstância, com aquela criança. E a Bíblia diz que ela começou a desprezar Sara, ela começou a sentir uma sensação aversa em relação a Sara. E a Bíblia também diz que Sara sentiu também essa circunstância e foi conversar com Abraão e falou, olha, a nossa serva, ela está me desprezando, e o que eu faço com ela? Abraão falou, ela é sua serva, você faz com ela o que você achar melhor. E Sara começou a humilhar Agar. A história de duas mulheres, cada um ali com a sua circunstância, e todas diante de Deus tinham importância, As duas histórias eram importantes para Deus, eram duas pessoas. Nós sabemos, queridos, que a justiça de Deus, ela é uma justiça tsekenu, que a gente fala na palavra de Deus. Ela é uma balança equilibrada, ela não pende por um lado só. Deus, quando olha o ser humano, Ele olha por uma perspectiva de justiça máxima. A justiça da terra, ela é falha, mas a justiça de Deus é tsekenu, uma justiça equilibrada. Amém? Então, quando ele olhava ali para Agar e ele olhava ali para a circunstância de Sara, ele não podia pender a balança, ele tinha que pensar, poxa vida, olha a circunstância de Agar, olha a circunstância de Sara, olha as dificuldades que as duas estão enfrentando, certo? Então, o que acontece? Sara humilhou tanto Agar que chegou um momento que ela fugiu. A Bíblia fala, Agar saiu da casa da sua senhora e fugiu para o deserto, desesperançada, sem saber para onde ela ia. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para Agar. Olha que linda essa história, gente. O anjo do Senhor apareceu para Agar e falou,
de onde vens e para onde vais? Eu creio que o anjo sabia para onde ela estava indo. Porém, o anjo deu poder de fala para Agar. Agar, ela era uma mulher invisível. Ela não tinha poder de fala, ela não tinha poder de decidir as suas escolhas. Porém, o anjo do Senhor deu a oportunidade para ela falar naquele momento. E ela falou: olha, eu venho fugida da minha senhora. E o anjo do Senhor falou para ela: Agar, torna-te para a tua casa e humilha debaixo das mãos da sua senhora. E ali o anjo do Senhor fez promessas para Agar de que daria a ela um filho, que o filho dela seria forte, que o nome dele seria Ismael, que muitos contenderiam com ele, mas que ele ia prevalecer, ele era um homem forte. Ela voltou e ela ficou tão maravilhada. Ela estava ali num poço quando tudo isso aconteceu. E aquele poço, ela colocou o nome daquele poço de Lahói. E a Agar, maravilhada diante daquela manifestação do poder de Deus, Agar falou: meu Deus, eu vi o Deus a quem me vê. Eu achei tão linda essa passagem, gente. Fiquem comigo até o final que eu vou contar uma experiência que eu tive nesse texto há anos atrás na minha vida e por isso que ele queima tanto no meu coração. Ali a Agar estava maravilhada e ela falou assim: uau, eu vi aquele que me vê. E aquele lugar ficou chamado Poço de Lahói. Ou seja, eu vi o Deus, aquele que me vê. Eu quero falar para você que mesmo que você se sinta invisível, que mesmo que você esteja passando uma circunstância onde você fala: ninguém me compreende, ninguém sabe o que eu passei, ninguém sabe da minha trajetória, ninguém sabe dos sofrimentos e das lutas que eu passei para chegar até aqui. Eu quero falar para você que o Deus que eu e você serve é o Deus Jeová Roi, o Deus que vê quando ninguém vê. Ele é um Deus que entra nas nossas circunstâncias e Ele é um Deus que nos encontra, não importa onde você está, não importa onde você esteja. Os olhos do Senhor, Ele sonda ao redor da terra e Ele nos encontra e Ele te encontra nessa circunstância que você está vivendo. Então, uma parte que tocou muito o meu coração desse texto é que muitas vezes o Senhor vai pedir para você voltar. Volta, torna e te humilha. Torna e humilha na minha presença. Torna e te humilha dentro dessa circunstância. E então ela tornou e se humilhou ali diante das mãos, né, da sua senhora. Esse filho nasceu e Deus prosperou Agar dentro dessa circunstância. Eu creio que também tratou o coração, porque, gente, depois que você viu o Senhor face a face, a sua vida nunca mais é a mesma. Eu tenho certeza que Agar, ela foi uma mulher conduzida pelo Espírito Santo a partir daquela experiência. E talvez Deus está falando com você. Dentro dessa razão, Ele tem uma balança equilibrada. E Ele está olhando os dois aspectos e está falando para você hoje: querido, torna-te. Torna-te ao teu lugar de humilhação. E às vezes isso vai requerer algo de você. Porém, Deus, Ele é um Deus de vitória. E Ele está falando conosco hoje. A direção dEle para nós hoje é: torna-te e humilha nessa situação. A Bíblia diz que os humilhados, eles receberão do Senhor favor. Muitas vezes a gente passa uma circunstância de humilhação nas nossas vidas e a gente fala: esse deserto nunca terá fim, ninguém me vê. Dentro dessa circunstância eu não estou sendo compreendida. Dentro dessa circunstância, eu não tenho poder de fala, eu falo e parece que ninguém entende. E a palavra de Deus diz que o Senhor esquadria o coração do homem para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Qual tem sido a sua ação? Qual tem sido a sua atitude nessa situação? Porque muitas vezes nas circunstâncias das nossas vidas, nós olhamos o outro ao redor. Deus está chamando eu e você hoje. Torna-te para você hoje e pensa: Senhor, nessa situação, me humilho na sua presença para entender qual é a sua vontade para mim. Deus, nessa circunstância, Tu és o meu Pai e o Senhor me compreende. Então eu me entrego ao Senhor nessa situação. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E gente, eu quero contar uma experiência para vocês que eu tive tremenda com Gênesis 16, com a história de Agar. Eu estava vivendo uma circunstância muito adversa, uma enfermidade, e eu era muito jovem e eu comecei a me sentir muito impossibilitada, me sentir com fraqueza no meu corpo, sentia muitas dores. Meu esposo já tinha feito tudo que estava ao alcance, me levou em todos os médicos e a gente orava, a gente jejuava e eu não tinha uma resposta. Eu lembro que eu trabalhava nessa época no Ministério de Louvor da nossa igreja e eu sentava às vezes assim no chão e eu falava assim: gente, todo mundo tem pessoas aqui que são até mais velhas que eu e eles estão tão bem dispostos
e eu não tenho disposição nenhuma, eu sinto dores, Deus, como que eu vou fazer? Pensa em uma circunstância aí que te impossibilita. Você se sente de mãos atadas e aquilo mexia muito com a minha autoestima. Então eu me sentia muito pra baixo, às vezes eu via todo mundo saindo, passeando e eu me sentindo ali aprisionada, me sentindo ali com dores, mas buscando ao Senhor. A gente nunca pode parar de orar, né? E de buscar ao Senhor e de jejuar. Então naquela circunstância eu falei, Senhor, hoje eu tô com muita dor, eu não sei o que fazer, eu não pude trabalhar. Então eu fiquei na minha casa naquele dia e eu falei, vou ler Gênesis. Comecei Gênesis 1, 2, 3 e fui lendo a palavra de Deus. Falei, Senhor, eu preciso encontrar uma resposta, eu preciso encontrar uma direção. E quando eu caí ali no capítulo 16, eu nunca vou me esquecer, gente, foi muito forte pra mim. Eu lembro que eu sentia uma presença de morte me rodear, sabe? Então eu tava assim com medo também, meu Deus, será que vai acontecer algo comigo, na minha saúde? E eu lembro que eu falei assim, Senhor, ninguém pode me ver aqui, ninguém consegue entender o que eu tô passando na sua profundidade, né? Na sua profundidade. Nós já fomos a todos os médicos não encontravam qual era a dificuldade. E então eu lembro que eu escutei a voz de Deus falando comigo nesse texto de Agar. Eu sou o Deus que vê, Caroline, quando ninguém vê. E ele falou comigo e eu caí de joelhos. Quando eu li essa manifestação de Deus ali na vida de Agar, eu lembro que eu caí de joelhos no chão. Falei, Deus, eu sei que eu estou aqui sozinha, só o Senhor sabe das minhas dores, só o Senhor sabe das minhas dificuldades, mas eu estou aqui, eu entrego a minha vida ao Senhor. Tu és o Deus Jeová Roí, o Deus que vê quando ninguém vê. Deus entra na minha circunstância e eu me lancei ali naquela circunstância. Querido, se eu soubesse que Deus estava permitindo aquela enfermidade, porque Ele queria destravar outros aspectos da minha vida, hoje olhando para trás eu falo, nossa Deus, se eu soubesse eu não tinha me preocupado tanto. Se você soubesse como Deus é um Deus que trabalha por aqueles que esperam, que renova as nossas forças. E Deus naquela semana me deu uma estratégia e eu levantei ali uma consagração, um jejum de Daniel, e Deus me deu uma direção. A direção para mim foi, eu não trabalharia mais, né? Ele me deu uma direção que eu não iria mais trabalhar. Gente, quando eu olhei minhas circunstâncias, eu não tinha a menor chance de não trabalhar, não tinha como não trabalhar. Eu precisava trabalhar. Mas ele falou assim, olha, você não vai mais trabalhar, eu vou abrir uma grande porta para você. Me mostrou uma grande universidade que tem aqui no país que eu moro. Quando eu olho para essa universidade, eu tenho certeza absoluta que sem as mãos do Senhor eu jamais teria conseguido entrar naquela universidade. Deus ali, naquele momento de aflição, de enfermidade, eu não entendia que Deus estava querendo mudar as minhas rotas. Ele estava querendo me lançar para um destino diferente. E aquela enfermidade, ela não vinha da parte de Deus, ok, queridos? Ela não vinha da parte de Deus, ela era um impedimento na minha vida. Mas a Bíblia diz que Deus é aquele que converte até a maldição em bênção. Então, aquela circunstância na minha vida, Deus permitiu, porque nós sabemos que o maligno, ele não pode nos tocar. A palavra de Deus diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E o maligno não pode nos tocar senão uma permissão divina, como aconteceu com Jó. E me abençoou de uma maneira sobrenatural, preparou todos os meios para que eu estudasse. Eu sempre estudei em escola pública, mas Deus me colocou numa grande universidade pública aqui. E Ele falou que um dia eu iria contar esse testemunho. E eu não sabia que depois de 10 anos, eu iria vir aqui testificar isso para você, para encorajar a sua fé. Quando dentro de uma circunstância como Agar, você se torna para o Senhor, se coloca na presença de Deus, se humilha, fala, Deus, nessa circunstância eu não sei como agir. Deus, me dê sabedoria. E você se humilha na presença de Deus e muda, tem as atitudes corretas diante de Deus, diante dos homens. O Senhor, ao seu tempo, Ele te ensina todas as coisas. Ele não te deixou sozinho nessa circunstância. Meus queridos, nós vamos orar agora. Que o Senhor entre com providência aí nas áreas difíceis que você está passando, que Ele entre com uma direção, que essa palavra, ela alimente o seu espírito. Deixa aqui nos comentários abaixo os seus pedidos de oração e eu tenho certeza que Deus tem resposta para cada um de nós. Amém? Vamos orar juntos agora? Senhor, oh, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, porque a sua palavra, Senhor, ela nunca volta vazia. Nós te agradecemos, Senhor, pela doce comunhão da sua presença. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos como família de Cristo, reunidos no seu nome, Senhor, para se alimentar da palavra e para fazer diante de Ti as nossas petições neste momento conhecidas. Senhor, entra agora com providência, Senhor.
nas áreas escuras das nossas vidas. Senhor, seja a condução do nosso barquinho. Senhor, seja a direção das nossas vidas. Que assim como o Senhor apareceu ali para Agar, Senhor, na manifestação de um anjo, Senhor, aparecendo ali e declarando na vida dela uma palavra de vitória, Senhor, que assim o Senhor entre agora nas nossas circunstâncias, Senhor, tirando os impedimentos. Senhor, leva todo o mal, toda enfermidade, toda agrura, todo ataque, toda dificuldade, Senhor, que este meu irmão está enfrentando, entra agora, Senhor, com providência. Nós oramos que desde os altos céus, Senhor, nós possamos ser revestidos, Senhor, de poder, de autoridade, de unção, de direção, de entendimento, de discernimento, Senhor. São tempos difíceis. Espírito Santo, adestra as nossas mãos. Espírito que cura, que restaura, que penetra, que leva toda aflição agora, leva toda aflição. Assim como o Senhor ali deu socorro a Agar, no momento em que ela estava tão aflita. Que em nome de Jesus o Senhor envie resposta agora desde Sião, Senhor, a esta pessoa que está com o coração tão quebrado. Sente que as suas esperanças não estão, Senhor, firmes em Ti. Renova agora, Senhor. Renova agora a nossa esperança, Senhor. Espírito Santo, entra agora nas áreas mais escuras, onde só o Senhor pode entrar. Senhor, esta mulher que ninguém está vendo, esta mulher, Senhor, que não tem poder de fala, essa mulher, Senhor, que não consegue com as suas próprias palavras articular, Senhor, e ser ouvida. Eu oro agora em nome de Jesus, quebra toda a resistência, entra agora nesta família, trazendo, Senhor, uma balança equilibrada, que a justiça de Deus seja sobre os corações. Espírito Santo, as famílias aqui representadas, os filhos, pessoas que têm sonho, Senhor, de estudar, pessoas que têm sonho de uma vida melhor, Senhor, de alçar novos voos. Libera, Senhor, libera. O Espírito do Senhor tem força para fazer todas as coisas que estão fora do nosso alcance, Senhor, chegarem até nós, que nós possamos acessar o céu, Senhor, porque no céu tem tesouros escondidos para o nosso coração. Que o céu, Senhor, venha sobre as nossas casas e que nossas casas sejam como o céu é, Senhor, cheio da Tua paz, cheio da Sua comunhão. Oh, Espírito Santo, envolve as nossas vidas com a Tua força, com o Teu renovo, com o Teu amparo, Senhor. E que esta semana seja uma semana de bênçãos, de provisão, de direção e de manifestação do Seu poder nas nossas vidas, para a glória do Teu nome. Amém. Eu agradeço você que ficou até aqui comigo. Que as bênçãos do Senhor, que enriquecem e não acrescentam dores, seja sobre o seu coração. E muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada por ter estado comigo até aqui. Que o Senhor te abençoe. Amém.